Advogado e há 2 anos líder do CDS, Nuno Melo é a cara dos centristas na coligação AD, em que se reúnem também PSD e PPM e que se candidata às legislativas do dia 10 de março. Pelo seu partido, foi durante 13 anos deputado, foi eurodeputado desde 2009, integrando o Partido Popular Europeu, e já conseguiu garantir, neste momento, o regresso do CDS ao Parlamento Nacional. Nuno Melo quer recuperar a credibilidade da direita além das vozes de protesto ou das representações de nicho e, a meio desta campanha eleitoral, é o convidado desta edição do Discurso Direto. Olá, Nuno, obrigada por se juntar a nós. Obrigado pelo convite. É inevitável começar pelo caso que marcou esta semana, num encontro promovido pela Federação Portuguesa pela Vida. O seu número 2, Paulo Núncio, defendeu uma revisão da lei do aborto. Seria uma opinião pessoal, que é também a opinião conhecida do CDS, desde sempre. Mas valia a pena falar nisto nesta altura? Faz sentido que ele tenha aceitado este convite, sabendo que seria um tema que seria utilizado em campanha, ou não há nada de que tenha de ser notado e tem sido apenas feito um aproveitamento político do caso? Para o que importa, do ponto de vista político, este é um tema que não consta do acordo de coligação. Logo, não será sequer assunto da legislatura. Tão simplesmente isto. Não invalida que as pessoas tenham as suas opiniões pessoais, que são legítimas. Foi o caso, expressa pelo Paulo Núncio, não invalida o resto, e o resto é que este não é tema da legislatura. Não invalida também aquilo que é um histórico do CDS sobre estas questões. Agora, nós estamos numa coligação, esta coligação existe e foi criada para encontrar uma alternativa ao Partido Socialista, vai trazer expressa a Portugal, vai fazer muito melhor do que o que tivemos nos últimos 8 anos, e definimos, do ponto de vista programático, aquilo que deve ser o espaço de ação da AD. E esse é um tema que não está lá. Tão simples quanto isto. Vai fazer porque já acredita numa vitória? Eu acredito, francamente, numa vitória, e digo mais, eu acredito numa vitória porque esta já não é uma disputa clássica entre direita e esquerda. Esta é uma disputa entre as pessoas que acham que está tudo bem e as pessoas que simplesmente não se resignam ao que têm à sua volta. É uma disputa entre aqueles que são de direita e de esquerda, que já não aceitam, numa situação de emergência, chegar a um hospital e ter as urgências fechadas, ou não encontrarem uma consulta ou uma cirurgia que pode depender da sua vida, que não aceitam a instabilidade nas escolas, não aceitam que os seus filhos às vezes não tenham professores ou uma disciplina fundamental para entrarem na universidade, não aceitam que 1 em cada 3 jovens tenha que sair do país, que uma taxa de desemprego seja superior a 20% no que tem que ver com os jovens, e quando encontram um emprego os salários sejam basicamente miseráveis, não se resignam a não ter casa nas suas cidades onde possam viver, não se resignam a 4 milhões de pessoas no limiar da pobreza, não se resignam a viver com os bolsos vazios porque estão esmagados com impostos de toda a forma e feitio, seja no que tem que ver com o trabalho, seja no que tem que ver com as empresas, e portanto esta disputa é entre estas pessoas, de direita e de esquerda, que não se resignam, e as outras, que eu diria são representadas por um Pedro Nuno Santos, que vai a um debate na televisão perguntar afinal o que é que não funciona. Pronto. Porque eu acredito que a maior parte dos portugueses acham que está a funcionar muito mal. Eu acho sinceramente que a AD vai vencer as eleições e isso tem muito sentido na rua todos os dias. E tem propostas para resolver todos esses problemas? Quais é que são as prioridades que a AD aponta? É, por exemplo, a segurança, de que falava Pedro Passos Coelho ainda agora quando surgiu na campanha? Eu acho que não há área setorial em relação à qual a AD não tenha propostas, e principalmente contrariamente ao que acontece em relação a todos os outros, todas as propostas da AD são contextualizadas num cenário macroeconómico. E, portanto, nós não nos limitamos a apresentar propostas, a pensar em votos. Nós apresentamos soluções para os problemas do país e quantificamos, dizemos isto é possível, alavancado também numa perspectiva de crescimento que está lá. Dito isto, as prioridades, infelizmente, são muitas. Todas estas, enfim... É que é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Todas estas questões que lhe refiro, relativamente às quais, e haveria muitas outras, os portugueses não se resignam, são questões prioritárias dependendo de quem vive esses problemas. E, portanto... E por isso eu pergunto qual é que eu diria, seguramente, há uma que me parece óbvia, e tem que ver com a saúde, e tem que ver com a necessidade de salvar o Serviço Nacional de Saúde e ter-se em conta que, enfim, um doente não quer saber se a ministra, como aconteceu com o Partido Socialista, se exalta ao vir internacional quando se sente ansiosa. O que um doente quer é ter a certeza que no dia seguinte é tratado. E para isso o Ministro da Saúde, e noto que o Ministro é da Saúde, não é do Serviço Nacional de Saúde, numa base que é de complementariedade, garante que naquilo que é a arquitetura da saúde em Portugal, assegura ao doente uma resposta.
E em relação à saúde, enfim, há várias medidas que foram propostas, desde essa complementariedade, retirando a ideologia da saúde, voltando a pensar, por exemplo, em parcerias público-privadas onde funcionam, acabando com parcerias público-privadas. A ministra Marta Temido, ao tempo, transformou hospitais bem geridos e premiados de Braga a Louros em hospitais cheios de problemas, é o baixo saúde, é a dignificação do exercício da profissão, das profissões na saúde, refiro-me a médicos, refiro-me a enfermeiros, refiro-me a técnicos de saúde, também dignificação do ponto de vista salarial. Portanto, há muita coisa que tem que ser feita na saúde, mas depois há tudo o resto que está previsto e que é prioritário. A educação, não é? Resolver o problema dos professores. Já assumimos que a questão do tempo de serviço será, o tempo de serviço será reposto faseadamente, consenso, devolvendo também a autoridade aos professores, exigência no ensino. Veja o que aconteceu com os resultados de PISA e os resultados muito maus que os nossos alunos tiveram, e o problema não foi o Covid, porque nós caímos muito mais do ponto de vista do desempenho. Todos os países caíram em Covid. Mas Portugal caiu muito mais. Enfim, são os temas que têm que ver com a juventude. Por exemplo, quando se fala deste trema de vida, que é termos o melhor da nossa sociedade, pelo menos do ponto de vista geracional e da formação a sair, e há coisas que se propõem que são básicas, o IRS jovem, enfim, estamos a falar de um IRS 15% para os jovens até aos Mas os jovens pagam IRS hoje em dia. Mas simultaneamente estamos a tentar alterar um modelo económico que permita melhores salários, porque depois, reduzindo a carga Portanto, fiscal... entrando na faixa que já pagariam, mas não pagando então nessa. E queremos que os que têm baixos salários tenham melhores salários e entrem também naquilo que é, eu diria, que são as obrigações fiscais, contribuindo para o crescimento da economia e também para o Orçamento Geral do Estado. Porque quando nós dizemos que queremos libertar financeiramente as famílias e as empresas, nós estamos a falar, por exemplo, tem que ver com as famílias ou com o trabalho, a redução do IRS em todos os escalões, das taxas de IRS em todos os escalões. Estamos a falar de retomar aquela reforma de IRC que o Dr. António Costa rasgou e tinha sido pactuada com o Partido Socialista, reduzindo faseadamente o IRC para números que depois permitam uma distribuição de rendimento. Melhor distribuição de rendimento significa aumentar mais salários. Portanto, há um conjunto de medidas que, avaliados por isso mesmo, pelo conjunto, permitirão um crescimento da economia, melhores salários, permitirão para os jovens melhores oportunidades de vida, e que não implicarão... E que não implicam perda orçamental, muito pelo contrário, porque repara uma coisa, se reparar, nos últimos 8 anos, Portugal foi ultrapassado por muitos países de leste que aderiram mais tarde do que Portugal à União Europeia e eram muito mais pobres, saíam da experiência soviética e a coisa não resultava. E se tiver em conta a forma que permitiu que estes países muito improváveis crescessem mais que Portugal, o elemento fiscal foi fundamental. Estes países baixaram muito os impostos sobre as famílias e sobre as empresas e com isso conseguiram dinamizar muito a economia porque libertaram rendimento, deram mais rendimento às famílias, que depois é utilizado no consumo, deram mais rendimento às empresas, que pode ser reinvestido, permitiu melhores salários e nisso potenciaram um crescimento da economia que hoje está aí à vista. Portugal há anos que insiste numa forma que é socialista, que assenta num peso excessivo do Estado, que é paternalista e que por isso vai buscar cada vez mais recursos a cada vez menos contribuintes, que depois também redistribuem muito mal e com péssimos serviços públicos. Eu recordava que neste momento 16% dos portugueses pagam 80% dos impostos e isto não é normal. E, portanto, nós tivemos durante 27 anos o Partido Socialista a governar 20. O Partido Socialista não pode dizer que não teve os meios, os instrumentos, os recursos para aplicar a sua visão para a sociedade, para a economia, para o país. Os resultados estão aí. Eu acho que é tempo de conseguirmos uma fórmula muito melhor, que é que nós propomos, a alternativa é outra, vai fazer a economia crescer, vai aumentar os salários, vai dar dinamismo à economia em Portugal, vai ter coesão social, vai retirar a gente da rua. Temos neste momento 4 milhões de pessoas que vivem num limiar da pobreza, o que é simplesmente uma vergonha, e eu acredito sinceramente, sem as prestações sociais, obviamente, mas enfim, eu vejo-lhe agora, depois de 8 anos, coisas em Lisboa que não tinha visto em outras partes do país, quer dizer, eu acho simplesmente indigno. Nós atravessamos, olha a arruada que fizemos em Almirante de Reis há dias atrás, quer dizer, e de repente, e tem pessoas a viver em tendas, ao pé de igrejas, em parques, coisa perfeitamente indigna. E são famílias de pessoas que têm que ter a proteção do Estado. Isto é uma situação indigna e, portanto, nós não podemos fazer de conta que isto não acontece à nossa volta e não podemos fazer como faz o Pedro Nuno Santos, perguntando, afinal, o que é que não funciona. Olha, neste momento não funciona nada. Quer dizer, funciona, mas funciona tudo mal. Deixe-me só focar aqui um ponto no IRC de que falou. Não acha que é mais importante simplificar o IRC? Porque nós, na taxa que existe,
nós até estamos bem enquadrados nas médias, mas depois com todas as coisas que pesam mais sobre o IRC, como as derramas, por exemplo, e com todas as pequenas isenções que se vão multiplicando para criar enfim, vias alternativas para estimular determinadas áreas mais do que outras, não fazia mais sentido simplificar e criar-se uma taxa única, ainda que fosse aquela que existe, ou um pouco maior do que a que existe? Há quem defenda, nós temos um problema que é de fiscalidade e temos um problema que é de burocracia. E temos, em termos de custo de contexto, a obrigação de vários pagamentos sucessivos, todos somados no final do dia, significam encargos muito grandes que não se conseguem superar. Portanto, aquilo que vai ser feito é relevante do ponto de vista da simplificação administrativa e é relevante também do ponto de vista da redução daquilo que são os encargos fiscais diversos que os trabalhadores e as empresas, as famílias têm que suportar. Isso está contextualizado, está anunciado e eu acredito que no final terá o impacto e o resultado que está, por seu lado, também enquadrado nesse cenário macroeconómico que justifica taxas de crescimento muito maiores do que aquelas que o Partido Socialista prevê. Voltando aqui à parte do apoio social e voltando à entrada de Passos Coelho na campanha, queria perguntar-lhe como é que viu esta chegada de Passos Coelho à campanha da AD e como é que interpreta aquilo que ele disse relativamente à chegada de imigrantes e à forma como temos de controlar melhor quem aqui chega. Eu acho que é uma questão de lucidez básica, porque vamos cá ver. Nós temos que garantir que quem entra tem trabalho e tendo trabalho é integrado e sendo integrado é tratado como qualquer cidadão nacional, porque é isso que é suposto. Quem vende a ilusão das portas abertas, sem regulação, só consegue aquilo que hoje se vê. Quando na Gar do Oriente tem famílias a viver, muitas, de portugueses e de estrangeiros, isso acontece porque não há nenhum controle. Na verdade, o Partido Socialista matou uma gestão regulada dos fluxos migratórios e com isso trouxe a indignidade para a vida de muitos que procuram Portugal para terem um futuro muito melhor. Nós precisamos de gente. Precisamos de pessoas a trabalhar, e precisamos de pessoas a trabalhar, eu diria todas elas qualificadas na perspectiva de que o trabalhador indiferenciado também é qualificado numa determinada área. Nós precisamos de pessoas na agricultura, na construção, como estamos a falar de médicos, e estamos a falar de enfermeiros, e estamos a falar de cientistas, e estamos a falar de pessoas altamente diferenciadas, e portanto nós precisamos de gente. Mas aquilo que é normal e que me faz sentido é que essas pessoas tenham um enquadramento laboral que lhes permita contribuir para a sociedade, também pagarem os seus impostos e receberem do Estado o retorno que é devido a qualquer pessoa que queira viver em Portugal. Esta ilusão de que vem tudo de forma desregulada acaba, infelizmente, numa grande desumanidade porque não permite a integração. E, portanto, eu não vejo sequer como é que isso possa ser caso ou assunto ou polémica. Não, porque o Partido Socialista com isso não vende bondade. Pelo contrário, o que entrega são dramas de vida. E são dramas de vida defraudando aquilo que são as expectativas de quem vindo para cá espera um futuro muito melhor. Mas o que a esquerda tem dito é que quem aqui chega está a contribuir até para o sistema de segurança social, que está a descontar, que está a trabalhar e, portanto, a pagar impostos e que depois até nem usufrui porque acaba por não ficar aqui toda a sua carreira contributiva e, portanto, até está a ajudar o nosso sistema de segurança social a sobreviver. Há depois todo esse lado das pessoas que não são integradas e que vemos, por exemplo, em Arroios, e de casos como têm sido descobertos, em Odmira, etc. Qual é que é a solução para se equilibrar estas duas realidades? É as pessoas que virem garantidamente com um contrato de trabalho, por exemplo? O contrato de trabalho é um dos elementos que me parece fundamental, obviamente. Porque, ou seja, há uma coisa que eu sei, na lógica, que é, enfim, na relação de causa e efeito, nós sabemos o que o Partido Socialista quis durante 8 anos e sabemos que temos à nossa volta. 10, 20, 30 pessoas a viverem num apartamento. Pessoas a dormir na rua. Muitos mendigos que são estrangeiros que não arranjam trabalho. Mas e, portanto, é esta. Nós temos uma coisa e outra. Nós temos, naturalmente, pessoas que vieram e trabalham, estão integradas, mas temos muitas que não. E, portanto, os fluxos têm que ser controlados. Portugal tem que definir a vinda das pessoas numa política que é migratória, que, para além do mais, está prevista em leis, garantindo que se beneficiam de um trabalho numa situação que, por seu lado, também é fiscalizada pelo Estado, realmente fiscalizada pelo Estado, e nisso dando um futuro, tendencialmente, a cada um desses migrantes. E o que é que se faz às pessoas que já cá estão? Ou seja, as pessoas que já cá estão, obviamente que vai ter que lhes dar uma solução. Agora, uma coisa eu lhe garanto, quando o Partido Socialista extingue o CEF,
Quando o Partido Socialista, perante uma pressão externa, fecha os olhos e não faz nada que regule este fluxo, seguramente que cria um problema enorme que nós vamos ter que resolver. As pessoas que cá estão, tem que se obviamente perceber em que circunstâncias é que cá estão e aplicar a lei. Há pessoas que cá estão que podem ficar cá e há pessoas que cá estão que se calhar não podem ficar cá, como acontece em qualquer país do mundo. Agora, se o Estado não fizer nada, se o Estado não fiscalizar, se o Estado não apurar o que é que acontece em cada caso, seguramente que também não conseguirá alterar circunstâncias, nem do ponto de vista da perspectiva nacional, nem do ponto de vista da situação individual de cada uma dessas pessoas. Quer dizer, o que para mim não é normal é que ter pessoas a desembarcar no Algarve e de repente são colocadas pelo Estado num local e desaparecem e não se sabe onde estão. Portugal, além de mais, tem uma obrigação de controle das fronteiras externas. Também aconteceu na Jornada Mundial da Juventude. Pronto, foram portanto, um caso ao outro. Um caso ao outro, mas eu estou a falar de pessoas que vieram totalmente indocumentadas. Nós temos uma obrigação na União Europeia, para além de mais, de controle das fronteiras externas. As coisas são assim, quer dizer... O que me leva precisamente à próxima pergunta. O Nuno Melo trabalhou como eurodeputado muitos anos. Portugal tem neste momento um processo pendente de Bruxelas contra o país por causa dos vistos da CPLP. Nesta situação, quem é que tem razão? É Bruxelas que não está a ser razoável e não está atenta à nossa situação particular relativamente aos países da CPLP? Ou há de facto aqui um déficit de cuidado que Portugal não está a garantir, nomeadamente nessa necessidade de tentar perceber se as pessoas que vêm ficam em Portugal e estão fechadas em Portugal, ou se a partir do momento em que entram em Portugal com passe livre para poderem andar no espaço europeu, saem de Portugal e ninguém sabe bem onde elas estão. A livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais é um facto, está aí. Nós sabemos que quem está em Portugal circula. Isso entrega a Portugal a obrigação, como a outros países da União Europeia, de regular os fluxos, porque o facto de Portugal aceitar pessoas não significa que as pessoas vão permanecer aqui. De resto, bem sabemos, muitas têm em Portugal hoje a porta de entrada mais fácil, que depois lhes permite circular com impacto noutros países, todos eles da União Europeia. Não invalida uma relação que é histórica e preferencial com os países de língua portuguesa ou de expressão portuguesa, porque Portugal não nasceu para o mundo em 1986. Nós temos um passado, temos uma história, temos relações privilegiadas, laços culturais, históricos, de sangue, de amizade, com os países, enfim, do antigo Império Português. E essa realidade significa um relacionamento que muitas vezes, se calhar, na Europa não entendem, mas também tem que ser contextualizado do ponto de vista legal. Aquilo que eu digo é que tem que haver um espaço de equilíbrio entre essas relações que são privilegiadas e têm que acontecer e que a União Europeia tem que valorizar, porque eu acho que vem a crédito da União Europeia, não vem só até a crédito de Portugal. Nós, quando falamos de Portugal e falamos da CPLP, nós estamos a falar da língua, que não se resume a estes 10 milhões de pessoas, estamos a falar da língua mais falada no Hemisfério Sul, por causa do Brasil principalmente, estamos a falar em oportunidades de negócio, estamos a falar em cultura, em riqueza, estamos a falar em globalização, estamos a falar de muita coisa que é boa para Portugal, mas que interessa à União Europeia. E, portanto, como tudo na vida, tem que ser feito contextualizando, com conta, peso e medida. Eu sou contra tudo aquilo que seja simplesmente uma abertura geral abstrata e que, por uma circunstância, todos podem vir. Acho que tem que haver uma fiscalização, mas acho que há, de facto, um relacionamento que nos liga a estas partes do mundo, que são a crédito de Portugal, a crédito da Europa, e que nós devemos valorizar. Portugal tem um papel também nessa defesa dos seus interesses e daquilo que é próprio da Portugalidade, vamos lhe chamar assim. No espaço europeu, nós daqui a 3 meses vamos ter eleições europeias. Ainda recentemente vimos os agricultores portugueses a deslocarem-se a Bruxelas para cumprir, enfim, para fazer um pedido que se calhar não lhes caberia a eles fazer. Portugal tem falhado nessa afirmação daquilo que é o país e das prioridades e das necessidades do país junto desse fórum que cada vez tem sido mais políticas gerais e, portanto, que influencia cada vez mais aquilo que se passa aqui também. Sim, eu diria que as razões de contestação em Portugal no setor da agricultura são eminentemente nacionais e não europeias, ao contrário do que sucede no relacionamento de outros países com a União Europeia, nomeadamente em França, por aquilo que por lá se tem visto. Nós há 8 anos não temos Ministério da Agricultura. Há 8 anos que os fundos comunitários são desaproveitados, que acontecem cortes, atrasos de pagamento, muito maior burocracia na apreciação dos processos, os agricultores não conseguem definir a sua própria atividade, o que vão plantar, o que vão semear, porque não sabem sequer no enquadramento jurídico aquilo que o Governo vai privilegiar, o Governo não tem sequer
não tem sequer sido capaz de implementar um plano estratégico para a água, quando a água é no que tem que ver com Portugal uma prioridade absolutamente fundamental. Os cortes recentes nas medidas agroambientais foram apenas o detonador que levou finalmente os agricultores à rua, porque nós temos, para além de mais, um governo que separou a floresta da agricultura, que entregou no Ministério da Agricultura as direções regionais de Agricultura ao Ambiente, coisa que não lembra a ninguém, e que tem a ministra de costas voltadas para o setor, não é convidada para o Viveja, não é convidada para a Feira da Agricultura. Portanto, as razões de revolta dos agricultores em Portugal são muito mais nacionais do que europeias, não invalida que, desde logo, tem que ver com o PEPAC, com o plano estratégico da política agrícola comum, nomeadamente que alterações devam ser feitas em relação ao futuro, por exemplo, a transferência de medidas agroambientais do primeiro pilar para o segundo pilar, enfim, reforço de verbas aqui ou ali, enfim, há muita coisa a ser feita, mas há principalmente muitas razões de protesto justíssimas dos agricultores em Portugal relativamente a este governo. E essa será também uma área prioritária Essa tem que ser uma área prioritária. Em qualquer país lúcido, a agricultura é uma área estratégica fundamental. Aliás, em Portugal, a agricultura foi, durante o tempo da intervenção externa da Troika, o setor da economia que primeiro começou a dar resposta. Sem agricultura, nós não temos comidinha na mesa ao pequeno almoço, lanche e jantar. Aliás, durante o Covid, nós todos confinamos. E enquanto morria gente, os agricultores saíam para os campos e cultivavam para que o país não parasse. Portanto, quer dizer, qualquer país lúcido privilegia a agricultura. Com o Partido Socialista, a agricultura é realmente sempre e invariavelmente o parente pobre do sistema. Entregou Jaime Silva à agricultura, agora a Maria do Céu Antunes, veja a diferença em relação a governos da AD, nomeadamente no que tem a ver com o CDS, o último governo, com a Assunção Cristas, aplicou 100% do PRODER. Quer dizer, antecipamos a construção do Alqueva em 10 anos. O Alqueva só estaria concluído para o ano. Esteve concluído em 2015. É bom perceber-se o que isto significa em termos de ordenamento do território, aproveitamento de solos, criação de postos de trabalho, transformação de espaços de sequeira e regadio. Isto foi tudo a crédito de um governo da AD, e isto repete-se noutros governos da AD. Relativamente às políticas europeias, e saindo aqui um pouco da agricultura, nós estamos a assistir também a um momento de transformação enorme, e temos, por exemplo, a guerra na Ucrânia, que fará mais sentido até apostar na agricultura, tendo em conta que perdemos ali o maior fabricante de cereais da Europa. Claro que Portugal não tem essa área, portanto não é um competidor, mas poderá tirar partido desse novo foco. Mas há também outras modificações a acontecer na Comissão Europeia e na integração com a integração de novos países, com os novos equilíbrios geopolíticos e geoeconómicos que estão a acontecer no mundo, China a sobressair, eventualmente uma nova vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, com uma ascensão da direita mais radical dentro até da União Europeia. Como é que Portugal pode ou deve estar a posicionar-se relativamente a isto, junto da Europa, e poder ter aqui algum papel um bocado mais ativo nesta reorganização? Portugal, no que tem a ver com o projeto europeu, foi curiosamente um país sempre sobredimensionado na sua influência relativamente àquele que é a sua dimensão geográfica e à demografia. Portugal teve um Presidente da Comissão Europeia, com José Manuel Durão Barroso, tem tido tradicionalmente comissários que são respeitados e temos funcionários e técnicos de altíssimo nível nas instituições europeias, e pela sua competência vão também afirmando o novo Portugal, vão afirmando o nome e o interesse de Portugal na União Europeia. Eu acho que a primeira coisa que Portugal tem que continuar a fazer é querer ser, independentemente da dimensão, um partido razoavelmente prevalente no contexto europeu. Depois Portugal tem que privilegiar, como lucidamente sempre fez durante muito tempo, naquilo que é uma estratégia atlântica, ou euroatlântica. Depois do Brexit, Portugal perdeu um dos seus principais parceiros nessa visão que, na nossa perspectiva, é útil e que liga a União Europeia às Américas, e que tem em Portugal uma porta giratória, porque Portugal, se é periférico da União Europeia, é um país absolutamente central no contexto geopolítico. Portugal está aqui no cruzamento entre a América, entre a África, e em relação à Europa serve de porta de entrada, e tudo isso deve ser aproveitado. Ou seja, Portugal tem, além de mais, Portugal foi sempre, do ponto de vista da diplomacia, um país muito, muito relevante e importante. Mas isso significa que Portugal quer ser muito mais protagonista do que beneficiário.
E nós levamos 8 anos num país que não só vive de mão estendida, como aproveita pouco aquilo que lhe é entregue. Veja, por exemplo, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Nós estamos a falar de 22 mil milhões de euros, que neste momento estão com uma taxa de execução, suponho que perto de 17%, que é uma coisa absolutamente ridícula, além de mal legisado, do E ponto de vista maioritariamente setor público. Pronto. Mas, portanto, nós temos que ter protagonismo na União Europeia, privilegiar a estratégia euroatlética, aproveitar os fundos comunitários e através disso, através da credibilidade, sermos um parceiro do plano político internacional. E isso está longe de ser, hoje em dia, uma realidade, porque quando nós vemos o que acontece na agricultura, quando nós vemos o PRR a não ser aplicado, quando nós vemos a União Europeia a não estar a processo a Portugal, porque mesmo nos poucos casos em que o PRR está para pagamento, se desconfia e há processos que são instaurados, obviamente que Portugal desperdiça um capital que é antigo, é de há muito e que por estes tempos se nota pouco. Mas isso ainda até do universo financeiro e entrando mais no universo geoestratégico, nós temos neste momento um acordo Mercosul a arrebentar. Temos dentro da Europa... Sabe porquê? Em 2009, quando eu entrei no Parlamento Europeu, Já se o falava acordo nisso. Mercosul estava a arrebentar. Eu fui um dos presidentes da delegação para o Mercosul e eu recordo de ir ao Brasil e, por exemplo, falava com os representantes da indústria e os representantes da indústria eram muito a favor da entrada, enfim, do acordo do Mercosul, do acordo da parceria para o Mercosul. Mas depois falava com o governo, na altura ainda um governo da Dilma Rousseff, e notava ali grandes entraves numa economia muito protecionista. Depois Mas neste momento o Brasil é dos maiores promotores Mas do o Mercosul acordo. não é só o Brasil. Uma coisa Mas é a era um parceria dos entre o maiores Brasil... entraves e agora é um dos maiores Sim, promotores. mas no Mercosul tem outros países que são parceiros improváveis, com problemas internos graves, em muitos casos gerando grandes desconfianças no plano internacional, e portanto eu acho que o acordo para o Mercosul é um belo wishful plano, thinking. é um belo plano de intenções, mas que Mas nos nem próximos precisamos anos de não entrar por acredito aí. Temos uma mudança geopolítica a acontecer no mundo, temos novos equilíbrios das potências, as potências tradicionais já não são as que eram, temos a própria União Europeia com estas mudanças. De que forma é que esses reequilíbrios e essas mudanças, e até mesmo a exigência das leis ambientais, por exemplo, dentro da Europa, e as dificuldades que isso oferece às empresas portuguesas, de que forma é que isso pode dificultar a vida de um próximo governo na definição de políticas, até mesmo alterando radicalmente o cenário macroeconómico em que se estão a trabalhar? Olha, eu acho que a União Europeia vive em si mesma momentos muito complicados, que apesar de tudo eu acho que afetam assimetricamente os países. Nós vivemos pesadelos permanentes com a guerra na Ucrânia, que nos trouxe a inflação, o aumento da taxa de juro, teve efeitos muito disruptivos do ponto de vista económico e financeiro em muitos países, mais uns do que noutros. Nós temos a incerteza da política norte-americana, com declarações no mínimo exóticas de alguém que pode vir a ser de novo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que tem como contraponto alguém que, por razão da idade, também me parece manifestamente débil, tendo em conta aquela que é a tarefa da primeira potência ainda à escala global, mas temos ao mesmo tempo a emergir, na verdade, confirmando-se já, outros protagonistas que rivalizam com os próprios Estados Unidos, começando pela Rússia, mas não nos podemos esquecer de outros países, no caso da Índia, a própria Rússia, independentemente da situação interna, que fazem com que os equilíbrios geopolíticos globais se estejam a alterar muito rapidamente. Deixa de ser bipolar para ser multipolar. É multipolar e esquizofrénico, não é? Eu diria. E se juntar a isto a componente do conflito neste momento em Israel, que também transfere para outro lado do planeta, com impacto global, aquilo que são visões muito diferentes do ponto de vista político, nós percebemos que nunca como agora, nomeadamente Portugal, deveria apostar tanto na União Europeia, porque a União Europeia, apesar de tudo, é um protagonista fiável que nos ampara nos bons e nos maus momentos. E, portanto, eu acho que a União Europeia e Portugal devem adensar as suas parcerias com aqueles que são os parceiros fiáveis de sempre, desejando que, no que tem a ver com os Estados Unidos, no final possamos ter algum equilíbrio,
Mas realmente eu acho que neste momento a política mundial está muito dependente do que sucede nos Estados Unidos da América. Não é indiferente que no final de uma disputa eleitoral Donald Trump ou Biden, sendo os candidatos finais a eleger, Para onde quer que pensam. penda, não Para onde vai quer correr que bem. pensam, pois, para onde quer que penda, o resultado não será propriamente extraordinário. E por isso faz Apesar de tudo, sentido, e por isso faz sentido a União Europeia estar, por exemplo, a reforçar o seu orçamento e as suas. para a defesa desde logo. Exatamente. Para a defesa desde logo e cumprindo-se a meta dos 2% de investimento na defesa, coisa que Portugal não faz, num esforço também muito assimétrico, que levou, por exemplo, depois do disparate mais recente de Donald Trump sobre a invasão pela Rússia de países que não pagam para a NATO, pelo menos o reconhecimento do secretário-geral da NATO de que os países têm que fazer muito mais na NATO que não os Estados Unidos em matéria de defesa, porque nós sabemos que países como a Polónia se investem muito acima dos 2%, temos países que investem muito menos, caso da Espanha, que suponho que está em perto de 1%, e Portugal também está abaixo dos 2%. Portanto, 1,40 e Portugal, qualquer coisa. enfim, os países da NATO devem investir na NATO, particularmente os países da União Europeia que estão na NATO. Essa é uma obrigação, quanto maior a instabilidade, maior a certeza de uma instituição, uma aliança que tem garantido a paz à escala global, digamos assim, independentemente de conflitos pontuais, desde 1945. Isso não é coisa pouca, não é? E mesmo agora, com a intervenção enfim, com a invasão da Ucrânia pelos russos, percebemos como a NATO acaba por ser útil, de moribunda passou a bem necessária e sirva isto ao menos para voltar a definir as prioridades com lucidez, não é? Não, longe do wishful thinking da situação que gostaríamos de ter e mais conscientes da situação efetiva que temos. Vamos voltar a focar-nos em Portugal. Quais é que são as soluções da AD para resolver a crise demográfica que estamos a atravessar e que evidentemente é comum a toda a Europa, mas é pior em Portugal. Portugal é o terceiro país mais envelhecido do mundo. Todos os anos 40% dos novos licenciados saem de Portugal. Temos uma população muito envelhecida e com muito pouca qualidade de vida a partir dos 60 anos. Quais é que são as soluções para tornar as pessoas mais velhas mais ativas, mais integradas na sociedade, mais capazes de continuar a usufruir quer da vida, quer a contribuir também para o país, num momento em que precisamos tanto de mão de obra, que todos deviam contar? Eu acho que a melhor forma de resolver o problema da demografia, e não é mágica, porque já tinha sido aplicada em muitos países, uma é dinheiro no bolso, a outra é a conciliação da família com o trabalho, e nomeadamente no que tem a ver com as mulheres, da maternidade com o trabalho. Pronto. E nós neste momento não temos nenhuma coisa nem outra de forma eficaz. Em primeiro lugar porque os salários são muito baixos. Quando os salários são baixos, muito baixos, as pessoas não têm filhos porque não os podem sustentar. E depois temos inúmeros entraves à conciliação da vida familiar com o trabalho e particularmente da maternidade com o trabalho. A creche, Ainda assim evoluiu-se nos últimos anos. Evoluiu-se nos últimos anos, mas não se evoluiu do ponto de vista daquilo que pragmaticamente importa, que é a capacidade de sustentar uma família. Porque se não puder sustentar uma família em número de filhos que gostasse de ter, simplesmente Não importa se lhe dá uma licença de maternidade. inibe-se dessa opção, porque não é com um chamariz administrativo, mesmo que seja um bocadinho mais simpático, que depois consegue resolver muita coisa. Ainda assim, isso é do lado da natalidade e isso demoraria 20 anos, na melhor das hipóteses, a resolver. Mas como é que se aproveita todos os ativos que nós temos neste momento? Portanto, por um lado, cativando os jovens para ficar mais tempo, passa um pouco por aquilo que já disse, do IRS jovem, criar... E por outro lado, tornando as pessoas mais velhas, mais integradas, mais ativas, no fundo... Vamos à questão da demografia. Além de mais, o envelhecimento demográfico tem implicações a todos os níveis, do plano social ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o mundo mudou e as prestações do Estado são em maior número e mais prolongadas. Não é? Pronto. É uma coisa boa porque as pessoas vivem mais, mas implica que o Estado seja capaz de estar à altura de lhes garantir a segurança que esperam numa fase final da sua vida, onde devem ter, na medida do possível, enfim, tranquilidade e para quem é mais velho, nomeadamente, a segurança é particularmente importante, é para toda a gente, mas um idoso tem diferentes dependências que implicam a necessidade de mais previsibilidade e assistência do Estado. Agora, eu volto ao mesmo. A primeira coisa que se tem que fazer antes de ir ao envelhecimento tem que ver com a demografia e a natalidade, tem que ver com criar condições para que as pessoas possam ter filhos. Por isso é que a AD lança
todo este projeto para a economia, que implica, na verdade, um novo modelo económico e que assenta em disponibilizar, em aumentar o rendimento disponível das famílias e das empresas. Se aumentar o rendimento das famílias e das empresas, vai ter melhores empregos, mais estáveis e vai ter maiores salários. Se tiver maiores salários, vai ter maior disponibilidade para as pessoas terem filhos. Depois há um conjunto de políticas integradas que devem ser também relacionadas, por exemplo, com o interior. Neste momento, o interior está desertificado, porque não é bom viver no interior. E muitos jovens saem do interior ou para o litoral ou saem para fora de Portugal, porque não têm oportunidades cá. E, portanto, criar condições de atratividade do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista demográfico no interior, será outro impulso. Depois também pela via administrativa, garantir que ser mãe não impede que uma mulher tenha uma carreira. Isso em Portugal hoje em dia, independentemente dos grandes discursos e de muitas proclamações, muitas vezes não acontece. Não é fácil ser mãe e ter uma carreira. E depois isto tudo conjugado com o envelhecimento, termos em conta que, se calhar, quanto mais cedo as pessoas que envelhecem consigam libertar empregos, mais os jovens mais cedo conseguem aceder ao mercado de trabalho para condições que são mais favoráveis e o Estado, por outro lado, tendo a obrigação de amparar essas pessoas mais velhas, o que passa por muito mais. Olha, passa depois também por, no que tem a ver com creches, o Estado assegurar que uma família que tem filhos tenha onde deixar os filhos para poder ir trabalhar e não tem nisso uma componente de despesa que é muito relevante neste momento, sendo que neste momento não encontra sequer muitas vezes onde deixar os próprios filhos. As creches gratuitas não existem? Sim, e muitas vezes onde existem tem creches que são, tem lugares em creches que são entregues a pessoas que estão em situação de desemprego e portanto estão em casa e com o benefício do Estado, através de uma prestação que o Estado lhe garante, e tem outras pessoas que estão a trabalhar e têm de sair de casa, mas não têm onde deixar os filhos, e não têm do Estado essa vantagem, porque os outros que estão em casa têm prioridade. Portanto, tem que trazer também lucidez e equilíbrio para o sistema, e depois, enfim, é ter consciência de que este é um problema muito difícil e que não se resolve de um dia para o outro, mas eu tenho a certeza que, seguramente que aumentando o rendimento disponível das pessoas, terá nisso o primeiro passo. Depois há um conjunto de decisões conjugadas, das quais algumas referidas aqui antes, que ajudarão seguramente a um processo que será muito lento, mas que tem que acontecer. Portugal é de resto dos países que mais, onde se tem menos filhos, e é também um dos países onde se envelhece muito. Estamos a ver os efeitos disso. Essas alterações, muito assentes no modelo económico, vão muito ao encontro daquilo que tem defendido a CIP, que tem defendido também a Associação Business Roundtable Portugal. Ainda há uma semana, Pedro Soares dos Santos lançou o repto se Portugal queria ser a Califórnia da Europa ou a Cuba da Europa. É por aí também que a AD se posiciona, é em transformar Portugal pela Califórnia na da Europa, manifestamente, muito embora não falte por aí quem gostasse de ter em Portugal ou Venezuela, quando não a Cuba, mas pelo menos a Venezuela da Europa, para avaliar como os defendem. Vamos entrar na fase final desta entrevista, os últimos 5 minutos, e vou-lhe pedir aqui umas respostas um bocado mais rápidas. Imagino também não querer gastar muito tempo com elas. Já negociou com Luís Montenegro qual será a sua posição no governo se há de vencer as eleições? Não. E tem alguma em perspectiva? Ainda não. E que gostaria de assumir? Ainda não. Eu não quero dizer. Eu sinto-me habilitado a desempenhar muitas funções, acho que o importante neste momento é vencer as eleições e garantir que a AD governa. Depois há alguém que vai ser primeiro-ministro, que é o Luís Montenegro, que tem a competência de definir os diferentes ministérios, as diferentes pastas e os titulares de cada uma delas. Quando se estiver a conversar sobre isso, certamente que se conversará, mas o facto de não se ter conversado sobre isso até agora mostra como o projeto de país é muito mais importante do que a simples representação partidária num elenco governativo. E ainda não se falou em nenhum caso, Não. incluindo Paulo Núncio para as finanças. Não. Para as finanças. Quantos deputados é que espera eleger pelo CDS nesta coligação? Eu acredito que o CS elegerá 4 deputados nestas eleições. E serão para ficar na Assembleia? Acredita que este Sim ou não, dependendo do que não os casos específicos, eu digo que este interregno de ausência do Parlamento... Sim, não tenho dúvida. Se há coisa que o CDS fez desde 2022 foi aprender com os erros, falar para fora, tentar resolver os problemas do país, trazer os melhores quadros, unir as pessoas e através disso, pela credibilidade, no futuro, acreditando que o que sucedeu em 2022, janeiro, foi conjuntural, não foi estrutural. Pronto. E, portanto, eu acredito que o CDS voltará para ficar.
A democracia portuguesa ganha muito com isso, pelo menos. As eleições, as sondagens a que temos assistido nos últimos dias têm dado uma tendência de vitória para a AD. Há, porém, ainda muitos indecisos e que podem determinar uma inversão daquilo que se tem visto nas sondagens. O que é que se está a custar ao fim destes 8 anos, 4 de geringonça e depois 4 menos estáveis, mas com grandes problemas criados? O que é que está a custar tanto às pessoas para inverterem a sua posição? Para começar, tem sondagens para todos os gostos. Em segundo lugar, eu acredito que a AD vai fazer muito melhor do que as sondagens e recordo o que aconteceu no exemplo mais recente nos Açores, em que o Partido Socialista venceria e o Partido Socialista perdeu. E, na verdade, as sondagens até acertariam se tivessem invertido o resultado entre a AD e o Partido Socialista. Mas não sei porquê, insistem sempre na prevalência do Partido Socialista, pelo menos neste caso enganaram-se. Também estão a dar a vitória à AD. Também já aconteceu outros casos em que mas nos casos não a vitória AD, noutros casos empates técnicos, e a única coisa que eu peço às pessoas é que percebam que as eleições se ganham votando. A grande sondagem há de ser no dia 10. E o que eu peço às pessoas é que nem se entusiasmem em demasia com sondagens que nos dão à frente, nem que se primam com sondagens que nos dão com piores resultados. Percebam é que temos que falar com todas as pessoas, porta a porta, até ao dia das eleições, para que realmente esta mudança aconteça. E essa sondagem há de acontecer nas urnas e eu acredito numa surpresa muito maior, com vantagem para a AD do que aquilo que tem sido lido ou expresso na maior parte dessas sondagens. E isso não será feito à custa de um bom resultado que poderia ter a Iniciativa Liberal, por exemplo? E, portanto, Não, retirando aqui algum o que eu caso, peço, parceiro. não, o que os portugueses devem querer é reforçar realmente aquilo que é o resultado da AD, porque devem, para além de mais, retirar dos Açores, enfim, a lição sobre o que significa ter a AD muito dependente daquilo que tenha que fazer com outros. Nos Açores, como bem sabe, uma coligação do PSD, do CDS e do PPM caiu, porque a Iniciativa Liberal e o Chega se juntaram ao Partido Socialista para derrubar um governo que resolveu o problema das pessoas, o governo regional. E é bom que isso não aconteça em Portugal. Depois de 8 anos tão trágicos, seria desejável, e eu acredito que será possível, que a AD tivesse um resultado que fizesse depender de si as decisões a tomar para aplicar um projeto e não tanto dos outros. Portanto, com o devido respeito, não me interessa nada do que vai acontecer à IEL, interessa mesmo é que a AD tenha um grande resultado. Uma maioria absoluta? Isso seria o desejável. E se não tiver-se? Pode governar em maioria relativa, que é uma questão que agora parece que já não se põe desde... O Luís Montenegro já verbalizou as condições de governação, ou seja, em primeiro lugar, governa vencendo eleições, em segundo lugar, governa, obviamente, também com uma maioria relativa. Naturalmente, até porque em 50 anos de democracia nós só tivemos 12 anos em que tivemos governos de maioria absoluta. Mas neste momento, e desde que António Costa assumiu o poder, parece que se deixou de poder governar em maioria relativa. Será possível essa estabilidade? Será possível que é possível, ou o PS ou o Chega não tenham a tentação de deitar o governo abaixo? É possível. Se não em outubro, daqui a um ano? É possível e é desejável. Mas acredita nisso? Acredito. Acredito e acho que quem no espaço político de centro-direita, nomeadamente, não permita uma solução dessas, há de pagar nas urnas é a responsabilidade de em alternativa, nos estar a trazer ou a instabilidade política grave, ou pior não, ou igualmente mau, a possibilidade do Partido Socialista voltar a governar. Ou de tirar o país para as mãos do Chega? Se for Isso o PS a deitar o governo abaixo? Isso não vai acontecer. Portugal Os portugueses são demasiado lúcidos para não perceberem tudo aquilo que esse partido, que é de facto populista e radical, manipulando as emoções alheias, pretende. E o que pretende não é resolver problema nenhum. É exacerbar desamores e, à volta disso, tentar algum ganho político. De resto, eu, já agora, a esse propósito, não me venham com a conversa das direitas, e é por isso que eu insisto sempre que esse partido não é um partido de direita, é de facto um partido populista radical, porque um partido que quer mais Estado, mais taxas e mais impostos, um partido que quer a TAP nacionalizada a viver com os impostos dos contribuintes, um partido que quer o PRR transformado em subsídios ao arrendamento, um partido que quer o Estado fiador de empréstimos alheios, um partido que quer de repente as forças de segurança a fazerem greve e com secções partidárias dentro dos quartéis, não é seguramente um partido de direita.
um programa assim está muito mais próximo do programa do Partido Socialista ou do programa do Bloco de Esquerda do que do programa da AD. Portanto, quando se fala de direitas, isto também deve ser contextualizado e os portugueses vão ter uma oportunidade que é, nós infelizmente não temos eleições à francesa, não é? Não podemos votar primeiro no protesto e depois na mudança, e as pessoas que têm todas as razões para estarem revoltadas têm de perceber que têm que transformar a sua revolta em mudança e numa nova esperança para Portugal. Se estiverem a transformar a revolta em protesto, que não resolve coisa nenhuma, no dia seguinte estarão a prejudicar o seu próprio interesse. Esta é uma eleição realmente em que há duas alternativas. Quem achar que as coisas estão bem, vota no Partido Socialista. Quem não se resignar, como no início da nossa conversa lhe dizia, e quiser um governo diferente, com outro projeto político, vota na AD. Para cada governo, os votos não devem ser desperdiçados no protesto. Cada voto no protesto dos extremismos radicais só deixa o PS mais próximo de governar. Eu acho que é isso basicamente. Mas o voto de protesto é o terceiro, ou o protesto é o terceiro partido mais votado neste momento e com tendência a triplicar os votos. Isso... E em França, onde há esse percurso, o voto de protesto está prestes a ganhar as eleições. E por isso é que eu lhe digo que respeito tremendamente os eleitores, não significa que veja grande vantagem no partido. Porque significa muito aquilo que eu combato. Na verdade, o que me separa desse partido é, em certa medida, a ideia de democracia e a ideia de liberdade, não é? Pronto. E eu, como sou um democrata radical e acredito profundamente na defesa da liberdade, minha e dos outros, tenho nisso quase uma posição dogmática. No resto, os portugueses escolherão. Eu respeito muito os eleitores e acho que os eleitores saberão ser clarividentes ao ponto de fazerem a opção certa no dia 10. Acredita que é possível uma maioria absoluta da AD? Eu acredito. Muito obrigada, Nuno E Melo. desejo. Obrigada, Nuno Melo, por esta entrevista. Por nós é tudo. Estamos de volta na próxima semana.